voltamos então com a super entrevista com a empresária e influencer Leila Neves. Leila, eu quero entrar um pouco no campo da saúde mental. Eu trabalho com muitos líderes, quase a minha vida é estar desde sempre em contato com eles, buscando também ajudá-los nessa jornada, né, de liderar empresas, liderar equipes. E eu vejo os líderes assim com a agenda lotada. Ou seja, para ti conseguir, né, encaixar alguma coisa diferente já é um trabalhão que eles têm que ter para ver como é que eles encaixam isso. Ao mesmo tempo, eu vejo que os líderes também precisam cuidar da saúde física e da saúde mental. Como que tu vê isso? Se tu vê isso dentro da tua academia, o que tu poderia recomendar para esses líderes estar também em movimento, sendo que precisa se movimentar, precisa estar bem fisicamente, mentalmente, para estar à frente de uma empresa com tanta responsabilidade? Precisa, de fato, precisa estar bem consigo para poder estar bem com os demais, né? E hoje a gente tem várias opções de atividade física que são com duração mais curta. Olha, como Por exemplo, temos o HIIT. O HIIT é um exercício de uma alta intensidade e a gente tem protocolos de 12, 15, 20 minutos. Então, eu tenho 15 minutos para treinar, não tem problema, a gente vai adaptar de acordo com o tempo que você tiver, trabalhando numa intensidade mais alta, mas sem deixar de fazer, né? Sim. Outra questão aqui que entra forte é a pessoa achar que ela precisa iniciar, mas ela precisa fazer todos os dias. Sim. Às vezes realmente tem dias que não dá. Então, então eu não vou, essa semana eu já não consegui, na segunda já não vou mais. Começa com pouco, já não estava fazendo nada. Então começa com 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 15, 20 minutos e aí vai ser gradativo. Vai pegando gosto, eu costumo brincar que é um vício bom e a gente não fica mais sem depois. Quanto mais a gente faz, mais resultado a gente vai vendo e mais a gente vai querer fazer. E eu até preciso dar um depoimento pessoal aqui, porque tem dias que a gente não tá com vontade de ir na academia, né? Vamos combinar. Só que eu reparo em mim que é o dia que eu mais preciso ir. Sim. E então eu pego, né? Que muitas vezes diz na força da raiva, do ódio, vai lá e faz. Mas é muito bom. Porque quando a gente sai da academia, ou é engraçado, porque lá pela metade já dos exercícios, 2, 3 exercícios e tal, não sei o que acontece com o nosso corpo, tu pode explicar melhor? Porque eu começo a me sentir melhor. Sim, acontece a liberação de neurotransmissores, então isso vai causando uma sensação de bem-estar, vai diminuindo a ansiedade. Você nunca se arrepende de ter ido. Não. Né? Não. Então, nesse dia da preguiça ou da desmotivação, que tem. Sim. E tem dias assim para tudo, não só para atividade física. Mas eu costumo dizer, não pensa. Só vai. Porque você nunca vai se arrepender de ter ido. Pega, levanta e vai. Vai. Ou vai o horário que der, né? Também. Sim, sim. Eu vejo que vocês têm horários diferenciados. Isso, nós temos um atendimento bem flexível. A gente abre das 6 da manhã às 10 da noite. Não fecha ao meio-dia. Tem uma estrutura bem completa para facilitar. Então, por exemplo, precisa ir durante o meio-dia. Tem uma cozinha que fica à disposição, se precisar almoçar ali. Tem os vestiários com chuveiro, secador de cabelo. Então, também dá para tomar banho e voltar direto para a empresa, por exemplo. Sim. Então, fica bem prático. E os horários são bem flexíveis, não precisa ter horário agendado fixo. Então, acaba facilitando bastante também. Então, é só ir. Ter a vontade, né? Abrir uma agenda, por menor que seja, mas ali no meio, para que a pessoa comece a se olhar para si. Exato. E eu vejo assim, a gente se dedica tanto, né, aos outros, mas não tem como cuidar dos outros se antes a gente não estar cuida bem, da né? gente. E a gente influencia muitas pessoas com isso, né? Sim. A nossa mudança de pequenos hábitos influencia as pessoas que estão ao nosso redor a fazerem aquelas mudanças também. Muito bem. Quero falar sobre saúde mental. Vamos lá. Brasil, país mais ansioso do mundo. Eu vejo muitas pessoas ou tomando um remédio, ou que vão tomar remédio, ou estão à procura de alguma coisa, porque se sentem ansiosas. E esses dias até estava falando com uma psicóloga que disse que a ansiedade é pior ou igual à depressão. Sim. Como que você vê isso? Nós vemos aqui 4 pilares da saúde mental que são bem importantes. Atividade física,
um dos fatores de liberação de neurotransmissores, hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. E a gente, automaticamente, quando você faz atividade física, você vai cuidar um pouquinho mais da alimentação. É o segundo pilar, uma alimentação mais saudável e mais equilibrada. Então, exercício, alimentação. O terceiro pilar é o descanso. Por muito tempo se achou o empoderamento, tanto homens como mulheres. Precisa dar conta de tudo, precisa fazer tudo e acaba levando essa questão do descanso como uma perca de tempo. Mas não é dessa maneira, né? É um impulso, é uma pausa para um impulso para a gente conseguir ir mais longe. Sim. O descanso é necessário. E esse descanso, você fala, ele no sentido assim de estar fazendo algo diferente do que eu trabalho, ou é dormir, ou é assistir um filme? Como você vê esse desde a melhora da descanso? qualidade do sono, é desde a atenção plena do estar aqui. Ou então, um exemplo comum, tá errado, né, também, mas enfim, tá dirigindo, mas tá dando uma espiada no celular, tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Então é sobre dar uma pausa, tanto de descanso em questão de sono, mas uma pausa também para um descanso da cabeça, né? Mental. E temos aqui o quarto pilar, que é o gerenciamento de emoções. Show. A gente sente coisas, às vezes, que a gente não sabe o que é. De onde vem, por que vem e muitas vezes nem é nosso. São coisas do outro que a gente pega e carrega aquilo. E isso também vai prejudicando, porque a gente não sabe como gerenciar aquilo, como lidar com aquilo. Então aqui entra muito também a questão de terapia. Show de bola. A gestão das emoções, eu sou estudiosa, né, da inteligência emocional, tenho cursos e tal. Ela compreende 5 pilares, né? Tu falou de 4 pilares e um que abre em 5 pilares. Gestão de emoções, então entra o autoconhecimento, a gestão das emoções, que eu acho que tem tudo a ver com porque como gerir melhor as emoções, Sim. que passa por todos esses pilares que você está falando aí. Não é só o resultado, né? Não. A gente tem que criar uma jornada saudável, ao meu ver, né? Tanto fisicamente como emocionalmente, para que então a gente atinja ou seja melhor, né? Nesse gerenciamento da inteligência emocional. Sim. É por aí, tudo Leila. interligado, né? E é uma grande dificuldade, né? Sim. Do parar para se olhar, para entender o que está sentindo, da onde veio, por que veio, né? É se olhar, é uma pausa, é muito fácil olhar os outros, Sim. julgar os outros, Sim. falar sobre os outros, mas quando a gente se olha para si, e ao mesmo tempo é aí que estão as nossas verdadeiras descobertas, Sim. né? Então você pode repetir os 4 pilares para o nosso público gravar bem. Vamos lá, muito e quem importante. sabe amanhã já começar a fazer alguma coisa diferente. Fazer um movimento diferente, Isso. exatamente. Atividade física, Sim. alimentação saudável, descanso e a gestão das emoções. Show. Isso não vale só para líderes, isso para Não, todos. para todos. Você também tem público de menor idade na academia, por exemplo, crianças, adolescentes? Nós temos adolescentes também, sim. Atividade física é como um todo, até importante esse ponto aqui, para que de fato os pais tragam essa vivência da atividade física agora quando se fala em crianças, né? Os pais são o maior exemplo. Sim. Então é difícil visualizar isso. Até teve um estudo que era mais ou menos assim, os pais e as crianças, né? Crianças com um sobrepeso bem acentuado. E aí foi colocado essas crianças numa dieta. E as crianças e os pais não. Então só as crianças. Só as crianças. Então os pais continuavam ali numa alimentação como era antes. E as crianças precisavam comer dentro da dieta. Sim. Eles entendiam aquilo como um castigo. Sim. E aí se inverteram os papéis. As crianças saíram da dieta e só os pais foram para a dieta. As crianças começaram a copiar aqueles hábitos e já não era mais um castigo para elas. Então os pais, de fato, são os exemplos. Então para que os pais instiguem, né, a prática, para que demonstrem, para que façam, para que as crianças visualizem aquilo e tenham aquilo quando crescerem como o normal, como, né, como uma rotina. Que interessante isso. E trazendo, e daí também tirando eles do sedentarismo, Sim. de muitas telas, que hoje a gente vê que está repercutindo de forma bastante negativa na Sim. saúde de crianças e adolescentes, né? E eu acredito que eles vão ter um pensamento saudável também, Sim. de corpo, de alimentação e tal. Mas começa
Pelos grandes exemplos. Pelos grandes exemplos. E isso me remete, olhando para o lado organizacional, que é a minha vida, né? Ou seja, o líder que tem uma melhor gestão também das suas emoções, consequentemente vai gerir melhor essa equipe, sem dúvida. E dar um exemplo bom para essa equipe. Sim. Agora, se o líder está ansioso, estressado, com o sedentarismo, eu acho que as consequências elas serão malévolas também. Sim, sem dúvidas. Que legal. Bom, seguimos aqui. Nossa, já estamos há um tempão falando com a Leila e tem muitos assuntos super interessantes e que você pode aplicar no seu dia a dia. Não falamos aqui de nada que seja com valores altíssimos, que tenha que empregar economicamente valores para fazer algo de diferente. E sim, só atitude, né? Vontade, disciplina. Exatamente. Leila, e a tal da disciplina? Que nos pega, inclusive, muitas vezes dentro das empresas, assim, tem que cumprir isso, tem que fazer isso. Começa todo mundo com uma motivação bem alta e depois vai decaindo, né? Tá, o que você pode nos ajudar com relação a isso? A questão da disciplina é como eu comentei antes com você sobre tem coisas que a gente pode escolher fazer, tem outras que não. Puxando para academia, tem dias que a gente tá com preguiça, mas tem dias que a gente tá com preguiça de trabalhar também. Sim. Tem dias que tá com preguiça de lavar a louça que tá lá na pia, né? E a gente acaba tendo que fazer igual. Então nem sempre a gente vai fazer por estar motivado, mas é porque precisa ser feito. Então precisa fazer. Precisa fazer. E vamos lá, e não que nem você disse antes, não pensa, só vai. Adorei isso, Leila. Ó, quando eu adoro, eu faço assim, tá? Adoro, eu faço assim. Leila, é uma questão mundial que a pirâmide populacional ela vem mudando, né? Ela vem sendo modificada, ou seja, nós já estamos, né? Assim, a gente já está mais ou menos migrando para esse sentido, onde cada vez mais idosos, né? Pessoas mais velhas, de idade mesmo, não só no nosso país, mas também no mundo, e também cada vez menos jovens. Por quê? Porque as famílias estão se tornando menores também, né? Como você vê isso com relação à academia, a ir para academia, tem idade, não tem? O que a gente pode fazer para, diante dessa longevidade que as pessoas vão ter, né? Mas assim, longevidade com saúde. Com qualidade. Com qualidade, senão... Aqui é bem importante... O que é o nosso bem mais precioso hoje? É o tempo. Quanto custa algo? Quanto tempo de vida que tu vai levar de ti? Então todo mundo quer viver mais, né? E nitidamente, né? A longevidade, como você falou. E aí entra a questão, como a gente quer chegar nos 30, nos 40, nos 50, nos 60? Eu quero chegar nos 30 tendo pique para brincar com os meus filhos, eu quero chegar nos 40 conseguindo jogar o futebol com os amigos, eu quero chegar nos 50 conseguindo sentar no chão para brincar com os netos, nos 60 amarrar o tênis e nos 70 levantando sozinho do sofá, ou não, né? Então isso se vê a longo prazo e o início precisa ser agora. Quanto mais massa muscular no corpo a gente tem, mais qualidade de vida a longo prazo a gente vai ter, porque mais a gente vai conseguir, falando agora na melhor idade lá, né, ter as nossas rotinas básicas, conseguindo fazê-las sozinho, sem precisar de ajuda, né? Sim. Ser independente. Independência. Que eu acho que é o maior privilégio, né, de termos uma vida mais longeva, mas também com saúde e com independência. Exatamente. Então aqui entra também o estímulo às vezes dos pais, né? Dos filhos, aliás, estimularem os pais que às vezes já têm um pouco mais de idade, que cresceram, que foram criados numa rotina onde não se via muita influência para fazer atividade física, né? Então é possível se inverter os papéis também aqui. Mas eu adorei a pergunta, aliás, que você fez, que é como você se vê há X anos na frente. Acho que isso nos move a fazer algo hoje. Gostei muito dessa dica, é uma super dica, pessoal. Como você se vê aos 50 anos, 70 anos. Como você quer chegar lá, né? Como você quer chegar lá. Que depende totalmente das ações e atitudes que você tomar hoje. Hoje, ou não tomar, prazo. Essas ou já é... Tomar já é uma atitude também, ou não tomar, né? É verdade, que show. Leila, você já fez e conquistou muitas coisas, né?
O que falta ainda? Tem novos projetos? Enfim, como é que estão? Temos. Eu fui convidada na semana retrasada a contar um pouco da minha história num livro. Então, serei coautora de um livro que será lançado na Bienal de 2024, Bienal de São Paulo. Parabéns! Obrigada. Então, fiquei bem feliz. E eu até fui para uma imersão em São Paulo agora, finalzinho de novembro, início de dezembro. Sim, com o Renner Silva, né? Isso. Até ia te perguntar como é que foi e tal, explora isso aí também. Isso, eu fui para essa imersão buscando melhorar minha comunicação. Para eu conseguir ter uma comunicação melhor com os meus colaboradores, para eu conseguir me posicionar melhor no mercado, né? E aí eu entendi que lá, entendi muito mais sobre a minha história, sobre como eu posso falar e mostrar para as pessoas a minha história de uma maneira a talvez ajudá-las também, influenciar de uma maneira positiva. Então foi grandioso assim, essa virada. Eu fui buscando uma coisa e eu saí de lá com aquilo, mas com mais. Sim. E sobre impactar a vida das pessoas com histórias, né? Com a nossa história, cada um com a sua, com as suas dificuldades, com toda a sua vivência, com a sua criação desde de bebê, né? E a gente vem carregando várias coisas. E é como a gente pode impactar a vida de outras pessoas com a nossa história de fato. E foi aí que surgiu o convite pro livro. Nossa, que coisa interessante. Você foi lá buscar uma coisa e você saiu foi. de lá cheia de coisas foi boas. E como é que você faz para se organizar e dar conta, né, de uma forma, de uma maestria muito interessante, no qual eu vejo, onde você bota a mão, assim, tudo tem perfeição, tudo tem coisa legal. Como é que você dá conta de tudo isso? Com uma equipe. Né? Tem uma equipe fantástica hoje. Braços direitos e esquerdos, né? E como eu comentei lá no início, por muito tempo foi minha crença limitante de achar que eu iria conseguir abraçar o mundo. E eu falei para eles até na semana passada sobre quantas vidas a gente consegue atingir, né, com atividade física, e eu sozinha não ia conseguir atingir, não sei, 1/5. Então, eu não ia conseguir fazer muita coisa que eu faço também hoje em dia. Então, de fato, méritos à equipe, né, que está sempre ao meu lado, que conduz muitas coisas, inclusive estou aqui agora e a empresa está funcionando perfeitamente. Que legal, que bom. Então, andando para o nosso final já, né, já estou com saudade do nosso papo inicial, depois quero assistir tudo de novo para tirar e relembrar tantos ensinamentos e dicas que você deixou aqui para nós. Uma mensagem final para a nossa audiência. Cuide de você. Muitas vezes a gente acaba se deixando em segundo, terceiro, quarto plano. E não por desleixo, mas é porque às vezes, né, tem outros fatores. A gente quer dar prioridade para os filhos, para o marido, para o pai, para a mãe, enfim. A gente quer cuidar de outras pessoas. Mas como a gente vai cuidar dessas pessoas se a gente não estiver bem? Então eu acho que o princípio é esse, o cuidar de você, para depois poder cuidar dos outros. Ai, Leila, adorei. Ai, nós temos que comemorar aqui com um brinde do nosso Café com a Márcia aqui, ó. Dessa entrevista maravilhosa. Você nos trouxe muitos insights e muitas verdades, né? Essa é a Leila de fato, essa é a Leila íntegra, a Leila que conta todas as passagens, né? Porque a gente vê você tão linda nos stories, no Insta e tal, mas tem uma Leila batalhadora, disciplinada e muito corajosa. Parabéns! Muito obrigada, Márcia. Então, a gente está concluindo este episódio, neste quadro Café com a Márcia, com a Leila Nerves. A entrevista está incrível, onde ela fala sobre a sua trajetória, sobre as suas conquistas, sobre as dificuldades no caminho e fala muito sobre a gente, sobre o cuide de você. Adorei essa frase, Leila, adorei. Porque não adianta a gente entrar nas empresas com os melhores planos possíveis, metodologias, se nós encontrarmos pessoas que não estão bem consigo. Mas isso é uma questão de buscar, né? De a gente se olhar e buscar fazer o diferente. E não, né, ficar só reclamando, enfim, tem muitas possibilidades. Muito obrigada. E até a nossa próxima entrevista. Muito obrigada.